É com muita alegria que estamos aqui reunidos novamente para gravar esse podcast para você. E hoje a gente quer falar sobre autocobrança, uma coisa que nós mulheres sabemos fazer perfeitamente. A gente sabe nos cobrar sobre tantas coisas. A gente dá permissão para o outro ser quem ele é, mas a gente não dá permissão para a gente ser quem a gente é. A gente se cobra e a gente acaba se perdendo nesse mundo de cobranças, nesse mundo de crenças sobre como devemos ser para que podemos ser aceitas pelo outro. Então, é isso que a gente quer trazer hoje. Acho que é tão importante entre a gente, né, entre eu, a Ju e a Renata, a gente conversa muito sobre isso, porque todas nós passamos por isso. Nós passamos por isso, né? Então, a gente quer abordar esse tema hoje com você para te trazer algum insight, algum conforto, para você ter um lugar para se sentir ouvida e saber que tá tudo bem. Todas nós já fomos para esse lugar, mas hoje a gente pode sair desse lugar, né? Então vamos começar a nossa reflexão sobre a autocobrança imposta por nós mesmos, na maioria das vezes. É. Pois é, né, Carla? Esse tema autocobrança é uma situação vivenciada por nós na adolescência, na fase adulta e mesmo na maturidade do que estamos vivenciando hoje, com todas essas sensações no nosso próprio corpo, com o climatério, nos aproximando da menopausa, que já nos diz que tem muita coisa que a gente tem que começar a parar e olhar, né? Porque o nosso movimento, a nossa disposição, as nossas escolhas, elas são mutáveis e com essa maturidade a gente vai começando a perceber que muita coisa já não tem mais lugar para as nossas vivências, para o que a gente vivencia. A autocobrança, eu acredito muito, né? E a gente trabalha muito isso e a gente estuda muito sobre isso, que vem dessa questão que você mesma narrou das crenças, que a gente reproduz sem mesmo às vezes ter consciência disso, né? Uma crença de que eu tenho que dar conta de tudo, né? Ela faz com que você assuma diversas funções e mesmo exaurida, mesmo cansada, você continua reproduzindo em um tempo que para você não faz mais sentido. Ou de que você não é boa o suficiente, embora você esteja executando seus afazeres, embora você venha se esmerando cada vez mais nas relações interpessoais, mas ainda assim você não se sente boa o suficiente. Isso muitas vezes pode vir de um determinado tempo da sua vida, mas muitas vezes vem da sua infância, que é o lugar que você, na realidade, ocupa uma determinada função como sobrevivência, mas que a gente acaba ainda reproduzindo isso na fase adulta, sem ter nenhum tipo de consciência para isso. Então, essa autocobrança, ela pode, por mais que a gente veja, eu não aguento mais estar nesse movimento, eu vou diminuir essa função, ou eu estou executando tudo bem, mas ainda assim eu não me sinto satisfeita com isso. Então, é necessário, muitas vezes, dependendo da pessoa, a gente retornar um pouco para saber como surgiu essa crença e por que que a gente ainda reproduz isso. Porque às vezes está no nosso inconsciente mesmo e a coisa vai se reproduzindo ao longo do tempo sem que a gente consiga parar, olhar e calma aí. Agora é o momento da gente olhar para dentro, né? Agora é o momento da gente investigar isso e entender, porque isso desgasta, porque isso te deixa infeliz, porque isso te invalida, né? Embora você esteja fazendo tudo da forma como você acha que você deve fazer. Então, é importante a gente observar esse tema e ver como funciona dentro de cada uma de nós, né? Parar para refletir aonde isso está presente e ver até que ponto a gente não está sempre buscando essa autoafirmação, né? Para quê? Para quê? Essa é a pergunta, né, Rê? Que eu acho que você Uhum, pode uhum. comentar um pouco em É, relação. enquanto eu fui ouvindo vocês aí,
E você trouxe várias falas, Ju, da questão do exaurido, do cansaço, né? E eu tenho muitos relatos e acredito que vocês também, né? Cada um de nós, assim, não precisa nem ser no nosso trabalho, mas no nosso dia a dia, a gente escuta muito essa fala de muitas mulheres traduzindo o seu cansaço. Nossa, eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô cansada. E quando a gente pensa no cansaço e no tema da autocobrança, é como se a autocobrança estivesse no polo oposto da autorrealização, em alguma medida, né? Hum. Falta alguma autorrealização ali no contexto que possa trazer de volta para essa mulher esse brilho, essa leveza, essa essa autocompaixão também. A autocompaixão faz parte desse caminho aí, né? Então, sim, existem muitas crenças e, na maioria das vezes, é uma eterna repetição de um padrão de autorregulação que foi necessário em um momento lá atrás da vida e que Uhum. hoje já não faz mais o menor sentido repetir esse padrão de ter que dar conta de algo para pertencer, ou para se sentir capaz, ou para se sentir merecedora, ou para se sentir boa, ou para ter aprovação, amor, olhar, presença, né? Então, é muito importante que a gente possa, nós mulheres nessa fase, né? Assim, o corpo passa por mudanças e pede que a gente também observe quais são as nossas reais necessidades agora, né? Se o corpo ele começa a imprimir um novo ritmo de funcionamento, o nosso fazer também precisa de um novo ritmo de funcionamento. Porque se a gente quer continuar imprimindo a mesma velocidade e intensidade que a gente tinha anos atrás, né? Isso ainda é um padrão de autocobrança. Eu estou imprimindo ao meu corpo, ao meu dia a dia, à minha dinâmica, uma velocidade e uma intensidade que já não faz mais parte do meu contexto, né? Então, é necessário pausas e perguntas. O que ainda é necessário? O que eu preciso tirar? Uhum, É o jeito, é o que eu faço ou é como eu faço, né? uhum, Então, são muitas perguntas que o estado, o comportamento de autocobrança traz para nós, mulheres, né? Nesse contexto onde somos tão cobradas por tantas atribuições, por tantos cargos, por tantas funções, por tantas tarefas, e verdadeiramente precisamos dar conta de tudo isso, né? O quanto disso faz sentido ainda para mim ou não. uhum, uhum. E Então, essas perguntas, né, elas são muito valiosas, porque quando a gente fala do amadurecimento, é, e nessa fase dos 40, né, que a gente começa a de verdade olhar para os limites que o nosso corpo já nos coloca, a reflexão, essa pergunta, a reflexão, ela muitas vezes ela nos traz uma resposta, né? Uma resposta de que existe algo de verdade, de como eu estou fazendo isso, que às vezes gera mais peso do que o que tenho para fazer, né? Essa imputação de uma responsabilização exacerbada além do que realmente está na nossa potência, na realidade, é uma autoafirmação que gera essa autocobrança, né? E uma perpetuação, de repente, de uma crença. Então, quando a gente coloca a questão terapêutica nisso tudo, do atendimento terapêutico, é justamente essa rede de apoio que nos leva a entrar nessas questões e entender esse processo que vem sendo, né, executado por nós ao longo da nossa vida. Então, a maturidade ela é muito importante porque ela, pelo menos no início, ela faz com que a gente, calma aí, tem alguma coisa errada. E investigar isso é o caminho para a gente poder
tentar entender tudo isso, né? E tentar entender de quem que é essa voz que tanto nos cobra. De quem que é essa voz? Uhum. Quantos anos tem essa voz, né? Qual foi a primeira vez que você escutou essa voz te contando que você tinha que fazer daquele jeito, que se não fosse daquele jeito, né, você não ia ser amada, você não ia ser aceita, você não ia ser validada, as pessoas não iam gostar de você. E também, ouvindo tudo isso, me vem muito forte isso de que a gente tem que deixar certas partes da gente de lado, é como matar aquela parte para que a outra parte, né, que é a parte atual agora, que precisa estar aqui com a gente agora, ela possa surgir, né? Então, e entender também que o que a gente faz hoje, agora, é o melhor que a gente pode fazer, né? Exatamente. E isso é suficiente. Que a gente sempre está tentando ir além, ir além. Acho que também isso entra com o que a gente assiste na TV, com o tipo de cultura, né, que a gente vive atualmente, que mostra, né, internet, seu telefone, sempre, ai, tem que fazer isso, não tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí você sempre fica correndo atrás de uma coisa que você não tem nem noção do que é. Você acha que você, eles tentam fazer isso com você, né? O FOMO que a gente chama aqui é que é essa, é como se você estivesse perdendo uma coisa, né? Então aí você Uhum, sempre está buscando uma coisa que nem você sabe o que é essa coisa, né? Uhum. Então também tem a autocobrança implícita, se eu posso chamar assim, uhum, né? Que gera esse comportamento na gente também, já somando o que a gente tem lá atrás, como você falou, né, Ju? Quando é que começou isso? Olhar para quando iniciou, né? E detectar e ter o contato com isso já é o primeiro passo para a gente poder olhar hoje, ok, meu corpo já não consegue fazer o que conseguia fazer antes. Aí você começa a falar, ah, estou envelhecendo. É óbvio, todos nós estamos envelhecendo, mas o como a gente vai olhar para esse envelhecimento e o que a gente vai fazer com isso entra a nossa responsabilidade, né, de saber que não ser mais o que você foi antes e criar alguém que você quer ser agora é uma oportunidade mágica. Eu acho Sim. mágico, né? Se reinventar. E, e assim, a boa notícia é que o corpo, ele faz esse trabalho por nós nessa fase da vida, Uhum. porque ele de fato já não dá conta mesmo de Uhum. muitas coisas. Então, se a mente e o impulso comportamental continua operando naquela velocidade, naquele ritmo, naquela intensidade, o corpo diz: opa, Uhum. e não mais. Com Agora não dá certeza. mais para fazer tudo isso. Agora você não aguenta mais beber o que você bebia. Agora você não aguenta mais comer o que você comia. Agora você É. não precisa trabalhar o que você trabalhava. Você não precisa dar todos os sims que você dava. Então, existe uma sabedoria aí, né? Do nosso corpo também. E a gente pode olhar por essa perspectiva de que esse esse limite que o nosso corpo está dando é uma sabedoria. É para dizer assim: olha, Renata, Carla, Juliana, mulheres, escutem, vocês não precisam mais de tudo isso. Uhum. Uhum. Aprendam a reconhecer os seus novos limites, esse novo eu, como você está falando, Carla, esse novo eu que está aí, esse novo eu que está nascendo. Dê espaço para isso. Escute, acolha, faça companhia. Sim, sim. Né? E só para dar uma complementação para Carla depois colocar mais essas informações, por mais que a gente também, assim, por mais que a gente identifique que eu me cobro tanto, porque a minha vida inteira foi assim. Porque desde pequena eu tinha que dar conta de tudo. Ou desde pequena eu tinha que ser a melhor para chamar uma atenção. Uhum. Porque desde pequena eu vivi em ambientes que me abusaram muito emocionalmente e que não legitimaram o meu verdadeiro movimento. Por mais que a gente saiba de onde veio isso, é difícil trabalhar isso sozinho.
né? Eu diversas vezes eu identifiquei crenças em mim que eu carregava e ainda carrego, que me geram essa autocobrança e que somente com um olhar terapêutico cuidadoso, que não é só a utilização de técnica, muito Uhum. mais do que isso, é óbvio, né? Que a experiência, que o estudo, o trabalho que a gente desenvolve vai levar a gente a esses lugares, junto com a pessoa que a gente está, mas é importante a gente se cuidar e procurar essa rede de apoio. Essa rede de apoio é essencial para não só identificar a causa, mas saber como trabalhar ela, né, no nosso dia a dia. E é por isso que a gente chama tanta atenção desse trabalho tão bonito que a gente está fazendo, que é o projeto social do Viva Compaixão, né, que a gente está trabalhando com essas mulheres, que elas possam identificar tudo isso que está acontecendo, como é que reproduz, como é que faz para poder lidar melhor com isso, né? E é um chamado, é um convite, né, para todas as mulheres que tiverem interesse e que não têm essa disponibilidade financeira, pelo menos no momento, né? Uhum. Isso. Eu queria só deixar uma pergunta dentre as que vocês já trouxeram aí como reflexão e, né, já estamos mais perto do nosso fim aqui, mas é assim, se eu tivesse a permissão de fazer diferente, né, do que a vida inteira eu fiz, que jeito seria esse? De que jeito eu faria? Uhum. Mais Hum. um ganchinho aí para reflexão junto das demais coisas que nós colocamos ao longo dessa nossa conversa. Isso, isso. Bom, falando em pergunta, eu tenho uma aqui também que eu até escrevi, vou ler pra gente. Toca muito fundo em mim essa, por isso que eu tenho que e quero dividir. Que mulher existia antes de ser a competente, a responsável e a que resolve tudo? Que mulher que era essa, né? É isso. Então, Muito bom. ai, muito bom, assim, dá assim, uma sensação de quentura aqui no coração, porque juntas, né? Como a Ju falou, a importância de ter alguém para te escutar, para te guiar, para te direcionar, né? Então, a gente encerra por hoje essa nossa conversa sobre a autocobrança, né? E a gente convida você para poder seguir-nos lá no YouTube, né? A gente tem um podcast no YouTube, no Spotify também, e seguir a nossa conta no Instagram, Viva Compaixão, e o projeto social que a gente está desenvolvendo. Se você conhece ou se você tem interesse, mulheres acima de 18 anos com valor social, né? Você entra em contato com a gente e a gente pode iniciar o atendimento juntas, tá bom? Então é isso por hoje. Fiquem bem, até a próxima episódio, até o próximo episódio. Tchau, tchau.